Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Andrea já deu uma entrevista ao canal e os links das 4 partes dessa entrevista estão aqui na descrição desse vídeo. Logo depois da entrevista que ela deu pra gente, ela foi orientada por eles a criar um canal. O canal se chama Brilhar de Aya. O link também está aqui em cima e na descrição desse vídeo. Pois é, recentemente a Andrea precisou passar por uma nova cirurgia e teve o quê? Mais uma EQM. Uma EQM pra lá de surpreendente, na qual ela recebeu informações desses seres extrafísicos extremamente profundas sobre o que somos nós e sobre a nossa relação com o universo. E mais, recebeu também a orientação de tornar tudo isso público. Inclusive o nome dessa entrevista foi passado por eles para a Andrea. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Andrea, boa tarde aqui e boa noite aí. Há um ano, mais ou menos, você nos deu uma entrevista lindíssima sobre as 3 EQMs que você teve. Essa entrevista foi publicada em 4 partes, cujos links nós estamos colocando na descrição do vídeo e também aqui em cima. Depois você foi orientada a abrir um canal no YouTube, e o nome desse canal é Brilhar de Aya, onde Aya é A-Y-A, e nós colocamos o link aqui em cima e também na descrição do vídeo para as pessoas que quiserem conhecer. E pelo que eu entendi, você nos passaria orientações recebidas desses seres que vivem numa realidade extrafísica através desse canal, para todos nós. Recentemente você passou por uma nova cirurgia e teve uma nova experiência de quase morte. E você disse que foi orientada a nos procurar novamente. Estamos aqui muito honrados em poder receber você novamente no canal, afinal, o que somos nós. Muito obrigado por tudo isso que você tem feito por nós e a palavra está com você. Ok. Vamos lá. Sou Andrea Rebelo, moro na Noruega, no Brasil e também entre outras dimensões. Gratidão, Carlos, por você mais uma vez abrir essa oportunidade de compartilhar minha nova experiência. Gratidão a todos que acompanham o canal e que me abraçaram de forma tão carinhosa quando fiz a primeira entrevista aqui. Seguimos juntos com a mesma simplicidade, humildade para essa nova jornada. Afinal, o que somos nós? Não é mesmo, Carlos? Uma pergunta que nunca silencia. E agora contando um pouco mais sobre a minha nova experiência, foi tipo, sabe quando a vida resolve mudar sempre os seus planos? E o universo parece que ri de leve e diz, não, não é por aqui, mas sim por ali. Sempre foi assim minha vida. E, mais uma vez, há um mês atrás, eu fiz uma nova cirurgia, exatos 30 dias hoje, e tive essa nova experiência de quase morte. Essa cirurgia estava prevista para o início de outubro. Ao menos era isso que eu estava criando para a realidade. Inclusive eu tinha uma viagem marcada para Portugal no dia 23 de setembro e voltaria no dia 30. Iria visitar uma amiga de infância que morou na Suécia por um tempo. Mas hoje ela vive em Portugal com a família. Essa visita já havia sido adiada várias vezes por causa da minha saúde. Mas finalmente eu tinha conseguido comprar a passagem. Porém, poucos dias depois, recebi uma mensagem do hospital em Oslo informando que a minha nova cirurgia seria exatamente no dia 23, no dia que eu viajaria a Portugal.
A explicação que recebi das antenas foi que, nas últimas semanas de setembro, as frequências e vibrações estariam perfeitas para a realização desse procedimento no meu corpo. Então, só me restou agradecer e obedecer. A cirurgia, na verdade, não foi nada relacionado a motivo de doença. Até porque eu sei e eu sinto que eu estou curada. Mas depois de tantos procedimentos que eu passei na região, né, do peito, restaram várias cicatrizes. Algumas com queloides, além de pequenas regiões com gorduras e resquícios das cápsulas formadas ao redor das próteses de silicone que não foram totalmente retiradas antes. Nada grave, mas dolorido e esteticamente desconfortável. Após uma avaliação, os médicos decidiram fazer essa cirurgia reparadora e também para enviar todo o material retirado para biópsia, por precaução, devido todo o meu histórico clínico. Como moro a quase 100 quilômetros da capital, Oslo, dirigir não era opção. Precisei dormir lá na véspera. Viajei de trem, dia 22 de manhã, para Oslo. Fiquei hospedada em um hotel perto do hospital para facilitar. Foi como um dia normal para mim. Atendi alguns clientes que já estavam marcados e no final desci para jantar. Até porque eu tinha um horário bem cedo que eu não poderia mais me alimentar. Meu procedimento, a cirurgia em si, seria o primeiro do dia 23, às 7 da manhã. Então, acordei às 4, fiz minha meditação, me preparei conforme as recomendações, peguei um táxi e segui para o hospital. Logo que cheguei lá, alguns minutos, chamaram meu nome. Entrei na área que é pré e pós-operatória. Aí veio a enfermeira, Tereza, me lembro bem o nome dela, conversou comigo, fez várias perguntas. Depois ela me entregou o roupão hospitalar e me orientou a me trocar. Ali fiquei aguardando o momento de ser levada ao centro cirúrgico. Olhando para todos os lados, me senti em paz, apenas observando tudo ao redor. Assim que entrei no centro cirúrgico, 5 pessoas, entre os médicos e enfermeiros, se apresentaram, explicando tudo o que aconteceria. Me responderam algumas perguntas, fizeram outras, e eu já comecei a sentir assim, meio que estranho, fora do corpo, mesmo sem ter recebido nada ainda, nada de medicação naquele momento. Mas eu já conseguia perceber que as antenas já estavam em ação. Antenas, para quem não conhece, é uma forma carinhosa com que eu chamo os seres que me acompanham, os seres de luz. Então eu me refiro a elas como antenas. E elas já haviam me avisado que aproveitariam essa oportunidade para realizar um novo trabalho energético para me ajudar a desenvolver mais. Então o anestesista veio conversar comigo e eu contei das reações que eu tenho respiratórias adversas quando sou submetida à anestesia geral. Então ele decidiu monitorar todo o meu corpo com mais cuidado. Colocaram pequenas placas metálicas e fios na minha testa
próximos assim ao couro cabeludo, chegando até a orelha esquerda. Uma outra placa metálica foi colocada na minha coxa direita, né, já que na esquerda eu não poderia ter devido aos parafusos que eu tenho na tíbia. E além daqueles todos eletrodos já normais que são usados em cirurgias. Eu parecia literalmente uma astronauta ligada por vários fios. Depois de todo esse monitoramento com os fios e eletrodos e tudo mais, o anestesista veio com a máscara de oxigênio, pediu para que eu respirasse fundo, e na máscara já tinha aquele cheirinho, né, que faz com que você fique mais sonolenta ainda. E já na primeira inspiração, eu fechei os olhos e me senti ainda mais fora do corpo. Na expiração, que eu abri os olhos, eu já vi o centro cirúrgico cheio. Não eram apenas mais 5 pessoas ali dentro. Eu vi mais de 10 pessoas ao meu redor. Continuei respirando e o anestesista disse que aplicaria apenas uma pequena dose da anestesia, só para ver como meu corpo iria reagir, já que eu expliquei que eu reagia de forma diferente. E assim que o líquido entrou na veia, só esse pouquinho, tudo ficou ainda mais nítido. Eu consegui distinguir quem era físico e quem não era. Foi então que eu via a minha antena mor ao meu lado, olhando para mim com um semblante sereno e um leve sorriso, o que não é muito normal. O anestesista disse que aplicaria o restante da anestesia. Logo em seguida, eu apaguei por alguns segundos e ouvi em minha mente a voz da antena mor chamando meu nome. Andréa, agora podemos ir. Deitada ali na maca, eu senti meu corpo físico permanecer ali embaixo, enquanto eu me ergui, ficando em posição vertical. Eu vi os médicos que já estavam iniciando o procedimento e percebi que outras antenas estavam ao redor do meu corpo, colaborando energeticamente com os médicos físicos. A antena mor, do meu lado direito, a antena mor que eu digo é porque é a mentora que sempre esteve comigo, sempre me acompanhou. É o ser de luz que está comigo desde o dia em que eu encarnei, desde o meu primeiro dia de vida. E tinha do lado esquerdo uma outra antena masculina. E também percebi que na hora que eu estava na vertical, que as duas antenas, uma de cada lado, eu percebi que o cordão de prata que saía do umbigo, né, do tanden, que é o meio do corpo, e se conectando ao mesmo ponto da minha alma, da minha essência. Quando começamos a subir em direção ao teto do hospital, com as duas antenas, uma de cada lado, eu parei, pensei e perguntei à antena mor: eu vou passar por literalmente outra EQM, outra experiência de quase morte? Ela respondeu com serenidade: não, Andréa, você não precisa mais que seu corpo físico passe por isso. Seu desenvolvimento e entendimento dessas experiências já te permitem compreender o que está prestes a vivenciar. Não é mais necessário provas concretas.
seu corpo físico atualmente vibra em uma frequência diferente devido aos tratamentos anteriores. Com a anestesia, tudo flui de forma mais leve, sem causar nenhuma alteração perceptível aos médicos. Além disso, ela continuou, os outros que permaneceram junto ao seu corpo físico, as outras antenas que ela quis dizer, ajudarão os médicos e realizarão um tratamento para que você não tenha mais problemas respiratórios. Assim, você estará preparada para viver entre dimensões sem se sentir deslocada, pronta para esta nova fase da era quântica que está começando. Você será um ser plasmático. E enquanto subíamos, enquanto estávamos prestes a sair do hospital, eu percebi que tinha algo como tipo, uma estrutura translúcida, que me envolvia. Como se nós fôssemos transportados dentro de um campo energético. Pensei. Então você já está vendo demais. Já está enxergando demais. Aí eu comecei a rir mentalmente. Quando já estávamos um pouco acima da Mãe Terra, as antenas disseram: veja o que está acontecendo agora. Aí parecia que assim, tudo tivesse paralisado, até porque as coisas são muito rápidas. E de repente, abre uma espécie de tela diante de mim. E no centro, eu vi minha silhueta dourada, envolta por uma bolha de luz dourada. Ao meu lado, 2 silhuetas femininas em tons de azul. Tudo ao redor vibrava como uma energia muito intensa, que interagia diretamente com o meu chakra cardíaco, fazendo-me sentir, assim, como uma plenitude indescritível. As silhuetas começaram a brilhar e então apareceram pássaros também emanando energia. Minha essência se mesclava entre o azul e o dourado, recebendo toda aquela vibração. As antenas explicaram mentalmente que aquelas 2 silhuetas eram pessoas muito próximas a mim que sabiam do meu procedimento cirúrgico e estavam me enviando vibrações de amor. Os pássaros, elas disseram, são os seus companheiros, aqueles que ficam na sua varanda todos os dias te visitando. Inclusive, Kiara, que estava ali, que eu sempre tratei com tanto carinho. Ela veio em forma de um pássaro maior. Apareceu assim à minha frente e transmitiu claramente a energia dela. E dizendo que a nossa conexão era eterna. Para quem não conhece, para quem não sabe, a Kiara era minha cadela que faleceu em 2021, mas que ela sempre me acompanha. Logo depois dessa tela, a visão mudou. Eu vi novamente a minha essência,
agora em coloração dourada, azulada, envolta por uma bolha luminosa. Ao redor havia uma segunda bolha com 14 outras essências, incluindo as 2 anteriores. As 12 outras representando as 7 pessoas do curso Despertar de Aya. E outras 5 que são clientes e amigos próximos a mim. Mais abaixo tinha uma quantidade de outras essências, uma quantidade imensa, que irradiava muita energia. Fios de luz se conectavam e conectavam todas elas, iluminando ainda mais o chakra cardíaco e expandindo a vibração ao redor. A sensação era de amor, paz e plenitude absoluta. As antenas, nesse momento, mentalmente disseram que aquelas pessoas estavam me enviando energia por causa do short chamado Um Pedido. Elas nem sabiam exatamente o porquê do pedido, mas vibraram amor. E o que eu via era o resultado desse trabalho coletivo, da minha dedicação. Mas logo na hora eu pensei, mas eu não estou fazendo nada mais ou seguindo apenas o que me é guiado. Então a resposta veio de imediato: não, você não está fazendo o que apenas está sendo guiado. Você está fazendo o que é a sua essência, você escolheu fazer ao chegar em Gaia. As imagens se desfizeram, desapareceram, e nós continuamos subindo até uma nave-mãe. E essa nave, ela irradiava tanta luz, mas tão intensa, que era quase impossível distinguir detalhes. Mas eu sabia que aquele era um lugar já conhecido, que era como posso dizer, que era o meu lugar. Que era o lugar que tinha a floresta que eu tanto amo, que eu tanto aprecio. E logo nós entramos numa sala enorme, repleta de equipamentos de tratamento, né, com uma tecnologia assim indescritível. Eram muitas coisas, era um lugar um ambiente muito grande. E as antenas começaram a me explicar conceitos sobre a física e química quântica, plasma, frequência sonora, cores e campos magnéticos. Falaram sobre as leis universais, as leis herméticas. Confesso que muitos termos eram tão complexos que nem arrisco a repetir. Mas as imagens que me mostraram eram claras. Tudo estava interligado. Os campos magnéticos das pessoas, de Gaia e do próprio universo se entrelaçavam como uma grande teia viva. Então logo pensei, como é que eu vou conseguir colocar isso em palavras quando eu voltar? Então as antenas responderam: nós te guiaremos. As informações chegarão à sua mente em pacotes de consciência, que se abrirão quando chegar o momento de compartilhá-las ou colocá-las em práticas através de tratamentos que serão desenvolvidos. Então, neste momento, elas me pediram para fixar
3 conceitos principais. A física quântica é a base de tudo. Explica o universo invisível. Química quântica mostra como o universo invisível se torna realidade visível. Plasma, o quarto estado da matéria, o elo entre a física e o espírito, o campo onde a energia da consciência encontra a matéria. O som, vibração mecânica, move o plasma interno. A luz, vibração eletromagnética, estrutura esse plasma, codificando informações de cura. Plasma é o tecido quântico da alma, o meio onde o som se transforma em cor e a cor se transforma em consciência. E elas também me pediram para fixar essa imagem e para que eu tentasse desenhá-la e também para que eu conseguisse dar essa explicação sobre esta imagem. Essa imagem eu consegui fazer, estou disponibilizando aqui para vocês. Então, quando eles estavam me mostrando essa imagem, elas me falaram: o universo é uma sinfonia de vibrações. E a consciência humana, ao se alinhar a essas frequências através do som e da luz, alcança a cura, a elevação e participa ativamente da transição para um mundo de regeneração. Essa imagem é uma representação visual da unidade entre o micro e o macro, o científico e o espiritual, o físico e o etérico, tudo interligado pela energia vibracional. A sinfonia quântica da consciência é um convite visual à exploração e à harmonização interior, e é a compreensão de que somos seres vibracionais em um universo vibracional. Somos co-criadores, partes da fonte criadora e, portanto, puro amor. Essa parte foi a que levou mais tempo, porque foram muitas explicações sobre todos os aparelhos tecnológicos que eles utilizam atualmente para tratamentos, todas as nomenclaturas, tudo que eles estão desenvolvendo, são muitas coisas. Só que como eles falaram, tudo vai ter o seu tempo para que eu compartilhe mais tarde. Mas era só realmente para que eu pudesse colocar para vocês que eles estão o tempo inteiro ligados e fazendo muitas coisas em prol de todos aqui em Gaia. Então, depois dessa parte mais longa, elas me levaram para um outro ambiente. Uma outra sala, digamos assim, ainda dentro dessa nave-mãe. E lá tinha um grande painel. Um painel assim, muito, como se fosse uma janela, painel.
e abriu, assim, como se fosse uma cortina, né? E de repente essa cortina se abre, essa cortina de gás se abre diante de mim, e nisso eu visualizo Gaia. E entre duas naves, elas não falam nem naves mães, mas Gaia estava entre duas que elas chamam de, digamos, naves mundo mãe. Que elas são tão grandes que elas já deixaram de ser nave mãe, mas elas são tipo um mundo mesmo, gigantescas. E por trás do planeta, por trás de Gaia, surgiu a imagem de uma essência, observando Gaia e as duas naves. Essa essência é muito serena. Só que nesse momento, eu senti que a essência, essa silhueta, era minha, porque eu me sentia dentro da nave, olhando pela janela, e ao mesmo tempo do lado de fora. Uma sensação indescritível de paz. Era uma coisa muito diferente. Era como se fosse eu em vários momentos, de várias formas. Uma coisa muito especial que realmente foi uma coisa bem nova para mim. Enquanto eu estava ali observando, olhando, né, para a Gaia, eu vi sombras escuras passando, assim, como se fossem nuvens, sobre o planeta, né, sobre Gaia. Mas logo depois vinham pequenas luzes piscando, dissipando essas nuvens escuras. E logo depois formou-se um campo magnético em forma de toros e expandindo-se até envolver toda a Terra. Aí nisso veio na minha mente a explicação das antenas, que as partes escuras eram as energias densas criadas pelos pensamentos de medo e negatividade. Os pontos de luz eram as pessoas que estão despertas ou prestes a despertar, mas que já agem de uma outra forma. Digamos que são os faróis e as lanternas que equilibram as frequências, emitindo amor, e com isso abre-se o campo magnético e o fluxo volta a se normalizar, digamos assim. Porque com a negatividade, com o medo, parece que o campo magnético, você fica imperceptível, digamos assim, ele perde um pouco a força e depois ele se reequilibra, como se fossem ondas. E logo depois que eu vi isso, que eles me mostraram isso, o painel, né, essa janela se fechou e eles me levaram para conhecer um outro lugar. Um outro lugar que elas falaram que já havia passado por outras transições, como a Terra, como Gaia está passando. Então eu senti assim, um movimento, como se fosse um movimento muito rápido, digamos assim, que pronto, chegamos no outro lugar. E o painel, né, essa janela, se abriu novamente. E era um planeta, uma outra dimensão. Um lugar maravilhoso, onde tudo era vivo, colorido e harmônico. Plantas, flores, construções, tipo assim, tudo irradiava energia. Mas a visita nesse lugar, nesse planeta, nessa dimensão, eles não me explicaram muitas coisas, mas eles só disseram que
estava na hora de eu começar a voltar, que eu precisava estar próximo a Gaia para voltar ao hospital. E alguns instantes ainda dentro da nave, eu fiquei ali um pouco mais, passei através da floresta só para matar a saudade. E logo nós já estávamos fora, do lado de fora da nave, sobrevoando assim, não sobrevoando, né, mas acima do hospital. E com as duas antenas já do lado de fora, me acompanhando o tempo todo. Nisso, elas me mostraram um campo magnético, eletromagnético, que aqui é um campo que fica ao redor, né, de tudo que é vivo. Nós sabemos que existe uma circulação. Primeiro era só o campo magnético e ele se alternava. Depois ele começou a se alternar como uma essência humana e a essência como uma semente estelar. Uma hora era uma hora era outra, conforme o campo magnético fazia uma movimentação. Não era nem uma movimentação, mas a iluminação, assim, conforme se estivesse dançando, digamos assim. E eu conseguia ver a essência humana e a essência de uma semente estelar. E continuamos descendo um pouco mais. Quando chegamos no topo, assim, bem acima do hospital, realmente, elas disseram para mim: Andréa, durante os próximos 10, 11 dias, ou até mais, você vai se sentir um pouco desorientado, até ajustar ao seu novo avatar, ao seu novo físico. Ela fala: não se preocupe, aos poucos você vai receber o que é necessário para você se sentir melhor e também o que você vai precisar compartilhar de imediato. Você sabe que tudo que é necessário ser colocado, você não esquece. Nós sempre estamos ali te orientando. E elas ainda falaram: não tente fazer o que você não deve. Descanse. Siga as orientações médicas. Eles também estão sendo guiados. Então, quando eu entrei no hospital, novamente, que a gente já estava assim na parte de cima do hospital, eu vi a imagem de uma pessoa, de um senhor, que era um amigo meu, deitado em uma cama. E ele estava sozinho, só que não fazia, né, muita conexão do porquê ele estava ali no hospital. Mas depois me veio o porquê, eu compreendi o significado da visão. Então nós entramos no setor, né, pós-operatório, que também é o pré-operatório, e eu vi o meu corpo ali, já estava ali quieto, porque já não estava mais no centro cirúrgico, mas eu não tinha, né? Como se eu tivesse apagada, literalmente. Aí até que a minha antena, a antena mor, disse apenas: agora, Andréa, agora você pode voltar. Aí na hora que ela falou isso, eu lembro que eu fiz assim, que eu abri os olhos, eu levantei, porque eu estava encostada na cama, e na mesma hora eu vim e sentei na cama. Aí nisso eu dei a enfermeira assim na minha frente. E eu falei para ela: oi, Tereza, estou acordada e tô com fome. Aí ela me olhou espantada, não entendendo nada.
Nisso, uma outra enfermeira chegou, porque ela escutou eu falando, né, normalmente tão entusiasmada, perguntando se eu estava bem. Eu falei, sim, tô bem. Respondi sorrindo, eu estou ótima. Só tô com fome e preciso ir ao toalete. Elas riram, sem entender nada, assim, meio que incrédulas. Como se fosse, como assim, Andréia? Você acabou de acordar de uma anestesia geral? Nós nunca vimos alguém despertar assim. E eu falei para elas assim, sorrindo, né? Sim, mas a consciência não dorme. Aí elas ficaram sem entender ainda mais. Mas realmente, eu acordei muito bem. Me lembrava de tudo isso que tinha acontecido. A única coisa que eu esqueci foram as recomendações finais, que era para que eu não fizesse esforço, para que eu não fizesse nada demais. Mas não demorou muito, veio o lembrete, porque na hora que eu levantei, que eu acordei, que eu levantei, foi tão rápido. Era como se eu não tivesse passado por nenhuma cirurgia, na verdade. E isso foram... Eu acordei 3 horas depois, então não foi uma coisa tão rápida. Só que eu levantei o corpo de forma tão brusca e sem sentir nada, e ainda pedi para ir ao toalete, elas me levaram. Elas queriam pegar a cadeira de roda, eu falei, não, eu tô bem, eu posso ir andando. Aí ela falou, não, então nós vamos com você. Eu falei, tá bom, então vamos comigo. Aí veio cada uma de um lado. E eu ainda fiquei vendo, porque eu estava numa ala pediátrica, então era cheio de bichinho, cheio de desenhozinho, e eu rindo igual, olhando aqueles desenhos. Inclusive no toalete também tinha os desenhos de bonecos. Aí eu consegui, depois voltei pro quarto, lá pra minha cama, e deitei. Só que na hora que eu deitei, aí sim, aí eu lembrei das recomendações, porque na hora que eu reencostei, veio a dor em cheio. E veio, é pra você descansar, mantenha calma. Aí eu me reencostei e fiquei lá mais quietinha. Pedi pra enfermeira pegar o celular pra mim, ela não queria me dar o celular, porque ela falou que eu precisava descansar e não me conectar, mas eu expliquei que eu tinha família longe dali que com certeza estavam preocupadas comigo. Então ela resolveu me dar o celular. Mas logo depois também com a dor eu parei, fiquei mais quieta, decidi não abusar. Até que depois o cirurgião veio conversar comigo, me explicar todos os procedimentos, tudo o que aconteceu e as orientações. Ele me explicou que eu teria que usar uma faixa de compressão. Falou que eu deveria permanecer com ela durante 6 semanas, dia e noite, e bem apertada, que a única coisa que eu precisava fazer era respirar, porque fora isso, deveria estar super bem apertada. E que eu só teria um momento de sossego quando eu estivesse no banho. Mas mesmo assim, que logo depois eu tivesse que secar, teria que secar o local e colocar a cinta novamente, a faixa de compressão. O anestesista também veio conversar comigo. Ele realmente também não sentiu nada, não teve... Ele não notou nenhuma alteração no meu corpo. E perguntou como é que eu estava me sentindo. Eu falei que estava bem e que realmente estava muito bem. De uma forma que em nenhuma outra cirurgia eu me senti assim ao voltar da anestesia. E logo depois
eles disseram que eu seria liberada do setor, né, do pós-cirúrgico, e me levariam para o quarto. E foi isso, logo eu fui para o quarto, e desde que eu voltei para o meu corpo, na verdade, eu me sentia muito bem. Um estado de êxtase, assim, que eu não parecia nem caminhar, mas parecia que eu volitava, na verdade. E assim foram os 2 dias que passei no hospital, volitando. Estado de êxtase, e as antenas me lembravam que eu precisava descansar através da dor que vinha às vezes, né, na região do peito, onde eu fiz a cirurgia. Então foi dessa forma, Carlos, que aconteceu todo o processo dessa última experiência que eu tive há um mês atrás. Estou quase que sem palavras, Andréa. É algo muito profundo e em muitos pontos até eu vou ter dificuldade de fazer perguntas porque as informações estão num nível muito acima da minha capacidade de compreender, mas eu vou tentar. Vamos às perguntas então. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Andréa. O link está disponível para você aqui em cima e na descrição do vídeo. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?